Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. E eu creio que será uma palavra mais que abençoada para nos dar vitória para mais esse dia, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Dai-nos, Pai, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor, pois nós precisamos ser sábios na Tua palavra, ter a sabedoria que vem do céu. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de buscar a sabedoria do Senhor para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo é o 21. Hoje, o Senhor ele vai nos ensinar, acerca de como nós devemos proceder, né? O que e como nós devemos fazer para agradar e andar segundo o plano que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes o plano, que Deus tem para mim e para você não é o plano que muitas vezes nós tínhamos. Mas nós precisamos entender que o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é lindo. Né? E aqui ele vem mostrar para nós, na leitura, nos versos anteriores, que nós não devemos nos segurar, nos firmar, nos fixar as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, porque tudo aqui da terra será destruído. A única coisa que será eterno são as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então ele diz que é para nós não nos segurarmos à matéria, a coisas materiais, porque tudo isso será destruído. Entenda, o plano de Deus para a nossa vida, ele nunca será um plano material. Coisas materiais, elas irão se materializar na nossa vida, enquanto estivermos aqui. Mas o plano de Deus para a nossa vida, ele sempre é um plano espiritual. Por quê? Porque o Espírito, ele vive eternamente. E nós precisamos aprender. E hoje Deus, ele vem, nesta manhã, falar aos nossos corações de que maneira que devemos fazer isso. Entenda que aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, aí o verso 21, que é onde nós vamos iniciar, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Entenda? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Entenda? Aonde nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, ali estará o nosso coração. Aqui nós sabemos que há alguns capítulos antes, um ponto a qual Deus ele está conversando com um jovem rico. E ali, naquele diálogo com aquele jovem rico, aquele jovem ele diz que ele é muito rico. Ele tem riquezas, mas ele sente que falta algo na vida dele. E ele quer saber, de Jesus, o que ele quer, o que ele pode fazer para ele herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele o que ele teria que fazer. Teria que seguir os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Aquele jovem diz que ele já faz aquilo, desde a mocidade dele. Ele já havia nascido em um lar religioso. E aí Jesus fala para ele, então falta só uma coisa. Jesus estava provando ele. Aí ele diz, o quê? Ele disse, vai
Vende tudo que você tem, depois você me segue. Você acha que Jesus iria realmente deixar ele vender tudo que ele tinha? Eu tenho para mim aqui, nesse entendimento, que não é lá muito grande, mas eu tenho para mim que Jesus ele não ia deixar. Jesus estava apenas provando o coração daquele jovem. Porque é o versículo 21 aqui, onde nós estamos lendo, capítulo 6, o versículo 21, ele diz para nós: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus ele só queria saber onde estava o coração dele. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração não no Senhor. Por mais que muitas vezes nós queremos, sabe, colocar o nosso coração no Senhor, muitas vezes nós não sabemos como fazer isso, porque nós não buscamos de Deus como fazer isso. Muitas vezes nós queremos entender, buscar segundo o nosso entendimento. Somos humanos, falhos, e Deus sabe disso. Então é por isso que Ele deixa esse alerta para mim e para você. Porque muitas vezes, mesmo sem intenção, a gente coloca o nosso tesouro no nosso filho. Muitas vezes, sem intenção, a gente coloca o nosso tesouro na nossa faculdade. Muitas vezes, sem intenção, a gente coloca o nosso tesouro nas finanças que temos guardado. Entenda? Se as nossas finanças forem, né, o nosso tesouro, se os nossos filhos forem o nosso tesouro, né, se as coisas terrenas, né, forem o nosso tesouro, entenda, nós vamos nos frustrar. E essa é uma demonstração de que nós não colocamos o nosso coração em Deus. Porque quando nós colocamos o nosso coração em Deus, há uma mudança, uma transformação. Nós podemos até ter, sabe? E nós vamos ter. Porque Deus ele fala que a prosperidade, né, ela é um dom de Deus. E essa prosperidade, ela não é uma finança. Muitas vezes essa prosperidade, ela não significa que nós teremos muito dinheiro. Porque para que ter muito dinheiro? Para ser avarento? Para ser egoísta? Para ser pão duro? Muitas vezes nós dizemos com nossos lábios, não, mas o dia que eu tiver eu vou ajudar. Será? Será que se um dia nós tivermos mesmo muito, nós iremos ajudar? Porque a palavra de Deus diz que quem conhece o nosso coração não somos nós. Ele é enganoso. Quem conhece o nosso coração é Deus. Por que será que tem muitas coisas que a gente pede para Deus e a gente não recebe? Porque muitas vezes nós vamos fazer daquilo o nosso tesouro. E Deus, Ele tem que ser o nosso tesouro. Não de boca para fora, mas de corpo, alma e coração. E aí o Senhor Jesus, Ele diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também está seu coração. Nosso coração, ele precisa estar depositado em Deus. Nós precisamos depositar o nosso coração em Deus. Porque quando nós depositamos o nosso coração em Deus, nós não olhamos para a circunstância. Nós não olhamos para o momento. Entenda que a prosperidade que Deus diz que irá nos dar é de acordo com o que Ele vê o nosso coração. É de acordo com o que Ele percebe que o nosso coração vai caminhar. E a prosperidade maior que Deus nos dá é os dons do Espírito Santo dele. Que é nós termos paz. Você deitar e poder dormir na paz de Deus, sem ter preocupações. Sabe, você acordar, poder dar glória a Deus por mais um dia, porque você tem algo a fazer, tem um trabalho, tem uma casa para cuidar, tem uma família, tem algo a qual aquele dia seu será abençoado, porque você vai se ocupar com algo, entenda? Não há prosperidade maior do que essa. Você passar um dia sem você se descontrolar, que isso chama longanimidade. Você passar um dia a qual muitas coisas podem acontecer, mas você não vai perder sua paz.
Porque a paz que Deus te dá, ela é eterna. Tudo aquilo que Deus te dá no mundo espiritual, você vai utilizar aqui no mundo material, mas isso é eterno. Você vai ter aqui e quando você chegar lá na glória que você for revestido, você vai ter lá também. Porque o que Deus dá é eterno. Então o Senhor ele diz para mim e para você, nós precisamos colocar o nosso tesouro no Senhor. O nosso tesouro tem que ser o Senhor. Porque quando o Senhor é o nosso tesouro, o nosso coração está nele. Aí aqui, em 1 livro de João, no capítulo 4, ele diz para mim e para você, aqui em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz para mim e para você como que nós conseguimos abrir os nossos olhos e entender que nós estamos fazendo o nosso tesouro, nós estamos colocando em Deus. Aí nós podemos entender que ali está o nosso coração. Porque ele diz, aonde você coloca, guarda o seu tesouro, é ali que está seu coração. Nosso coração, ele precisa estar na palavra. E qual que é o indício de que o meu tesouro é a palavra? Que o meu coração está em Deus? Olha o que diz aqui, 1 João 4, no versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entenda, Deus, ele mandou Jesus aqui na terra para morrer por mim e por você. E Jesus, por obediência, ele veio, se despiu de toda a glória e desceu aqui na terra como um homem de carne por amor a nós. Antes mesmo de nós amarmos a Deus, ele já nos amava. Entenda, quem não ama a Deus, ele não conhece Deus. Para eu e você conhecer Deus, nós precisamos amar a Deus. Como que eu demonstro para Deus que eu o amo? Quando eu obedeço. Entenda, aquele jovem rico, quando ele estava falando com Jesus, Jesus disse para ele, vai, só te falta uma coisa para você adquirir o reino eterno. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí depois você me segue. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem abaixou a cabeça triste e foi embora. Porque ele fazia do dinheiro o seu tesouro. Então o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava na riqueza que ele possuía. Entenda, se eu colocar o meu tesouro numa faculdade, eu vou me frustrar. Se eu colocar o meu tesouro nos meus filhos, eu vou me frustrar. Se eu colocar o meu tesouro em algo material, eu vou me frustrar. Porque tudo nesse mundo será destruído. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. É o que Deus diz para mim e para você. E ele diz aqui que aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Deus nos manda fazer algo, mesmo que aquilo não era aquilo que nós queríamos fazer. Aquilo não era um plano que nós tínhamos, um sonho que nós tínhamos, um desejo que nós tínhamos. Nós precisamos entender, Deus falou, faça. Não olhe para as dificuldades, não olhe não olhe com uns olhos negativos. Porque uma coisa eu digo para você, quando Deus manda fazer, é porque Ele está vendo lá na frente que aquilo é eterno. E quando nós estamos com o nosso tesouro em Deus, nós não olhamos para a dificuldade. Nós não olhamos para aquilo que podemos enfrentar naquela caminhada. Por quê? Porque Deus
Ele é o nosso escudo. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que vai à nossa frente. Ele vai guerreando por nós. Nós nem nos cansamos. Quando nós olharmos, está tudo pronto. E aí você olha e fala, nossa, nem acredito. Pois é, porque nós não fizemos nada. Tudo quem fez foi Deus. Quando colocamos o nosso tesouro em Deus, quando colocamos a nossa visão em Deus, nós nunca vamos se frustrar. Porque Deus é amor. Deus, ele é eterno. Entenda. Um estudo, né, ele pode nos frustrar. Né? Uma faculdade, ela pode nos frustrar, porque dependendo de como está o nosso coração, nós colocamos o nosso tesouro nessa faculdade, nós ainda podemos, além de nos frustrarmos, podemos ainda correr o risco maior, que é o que muitos fazem, de colocar a culpa em Deus. Nossos filhos, eles podem nos frustrarem. São seres humanos, errantes como nós. Se nós colocarmos o nosso tesouro nos nossos filhos, entenda, os nossos filhos, eles são como pássaros, que nós cuidamos dele, amamentamos, alimentamos, ensinamos, mas entenda, eles vão voar, porque eles vão aprender a voar. O processo é esse. Filhos voam, eles vão. Mas a partir do momento que você ensinou, a partir do momento que você cuidou, que você zelou, o que vai restar ali naquele coração é amor. Amor pelo que você fez. Amor pelo que você ensinou. Mas o seu tesouro não pode estar no seu filho. Porque ele vai embora. E você vai ficar. E se você estiver colocando seu coração na palavra, você não vai se frustrar. Por quê? Porque você vai entender que aquilo é um processo. Você fez a sua parte e agora está na hora dele dar voos mais alto. É o processo. Assim que é aqui na Terra. Mas entenda, quando colocamos o nosso tesouro em Deus, obedecendo o que Ele está nos ensinando, Ele nunca vai nos deixar. Nosso Deus, Ele nunca nos deixa só. O nosso Deus, Ele nunca nos desampara. Quando nós fazemos dele o nosso tesouro, nós estamos guardando o nosso coração nele. E quando nós guardamos o coração nele, nós obedecemos tudo que ele nos manda fazer. Da coisa mais simples, aquela coisa que nós podemos achar mais complicada. Entenda que a maneira que nós temos de demonstrar que amamos a Deus é obedecendo. Obedecendo a palavra. Obedecendo aos mandamentos do Senhor. E nós entendemos que Deus, ele resumiu 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. Deus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E os 2 é amar, amor. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ama teu próximo como a ti mesmo. O amor, quando nós amamos a Deus, nós também amamos o nosso próximo. E ele fala para nós, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor, entenda. Se uma pessoa não ama, ela não conhece a Deus. Ela precisa amar para ela conhecer a Deus. E quando ela ama, ela começa a entender que Deus é amor. É por isso que nós precisamos obedecer a palavra. Por isso que nós precisamos entender o que Deus nos diz. Entenda, uma pessoa, ela pode estar dentro da igreja, né, junto com a congregação, mas não conhece a Deus.
E quantos são aqueles que estão assim, que elas não amam a Deus. Muitas vezes vão para a igreja por um ato religioso, porque alguém falou, porque alguém pediu, porque foi desde criança. Aquele jovem rico, ele ia para a igreja desde criança. Mas quando ele foi provado pelo próprio Deus, nós vimos que ele não amava a Deus. O coração dele estava pegado, fixado na riqueza que ele tinha. Se acontecer um desastre e ele ficasse sem nenhum dinheiro, ele ia se frustrar. Ainda ia culpar a Deus, porque o Senhor deixou que isso acontecesse. Quantas são aquelas pessoas que dizem: nossa, meu Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Será que não é para te provar? Para ver se realmente você ama Deus? Entenda. Deus, ele nos prova. Deus, ele provou Abraão. O único filho que ele tinha, que recebeu na sua velhice. Deus disse: Abraão, você me dá seu filho? Abraão disse: claro que dou. Meu tesouro não está no meu filho. Meu tesouro está no Senhor. E quando ele chegou lá para sacrificar o filho dele, Deus deixou? Pois é. Será que ele ia deixar aquele jovem também vender tudo que ele tinha? Acaso não poderiam eles precisarem de dinheiro nas idas evangélicas dele? Nas idas, né, para fazer o evangelismo? Pois é. Filho de Abraão não foi morto. Mas Abraão foi aprovado por Deus. Porque o coração de Abraão, o tesouro de Abraão, estava em Deus, não no filho. Que nós possamos colocar o nosso tesouro em Deus. E nós não vamos nos frustrar. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por me ensinar que tu és amor, Pai. Oh, Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Eu agradeço a ti, Senhor. Eu agradeço a ti porque o Senhor é aquele que me conduz, é aquele que me ensina, é aquele, Pai, que me mostra como eu devo fazer e onde eu devo colocar o meu tesouro. Oh, Pai, o meu tesouro tem que estar no Senhor. O meu tesouro, ele precisa estar guardado no Senhor, porque aonde está o meu tesouro, ali está meu coração. Oh, Deus, eu quero que o meu coração esteja sempre diante do Senhor, no altar do Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa cada dia nos ajudar, nos ensinar, nos conduzir, Deus. Oh, Pai, não nos deixe, Senhor, virar para a direita e nem para a esquerda, que possamos fixar os nossos olhos no Senhor, que possamos a cada dia, a cada instante ter o nosso tesouro no Senhor, Pai, porque é ali que vai estar o nosso coração. Oh, Deus, e quando o nosso coração está no Senhor, nós não nos frustramos. Nós não culpamos o Senhor por algo que acontece muitas vezes na nossa vida. Oh, Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, meu Deus, e eu te agradeço de todo o meu coração. Oh, Pai, glórias eu te dou por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.